Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje começaremos o nosso estudo sobre as progressões aritméticas e nessa videoaula eu quero definir com vocês o que é uma progressão aritmética, além de falar também sobre como essas progressões se classificam. Vamos observar aqui no quadro. Inicialmente, a gente definiu que é uma sequência numérica e vimos que uma sequência numérica, ela é nada mais nada menos do que uma lista de números reais que podem ser identificados a partir da sua posição. Se eu te falar o 20º termo de uma sequência, você consegue identificar que termo é esse nessa sequência de acordo com a posição que foi dada, que é a posição de número 20. Agora, a gente passa a estudar as progressões e essas progressões nós veremos que são sequências que evoluem ou que se modificam ali os termos de acordo com uma determinada regra. Primeiro, para se tratar de uma progressão aritmética, eu devo ter uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, vai ser formado ali pelo seu anterior somado com um número. Esse número constante R, ele é chamado de razão da PA. Então, vamos por partes para a gente entender do que se trata uma PA. Primeiro, na PA, a razão ela é uma razão aditiva, ou seja, a gente está tratando ali de uma adição. Cada vez que eu passo para o termo seguinte, eu estou somando um número que é constante, que é chamado de razão e nós representamos sempre pela letra R, tá? Se observarmos o exemplo, essa definição vai ficar mais clara. Então, olha só, o exemplo 1. Eu tenho essa sequência de números, aqui eu tenho o 2, o 5, o 8, o 11 e o 14. Aqui é uma sequência numérica finita, eu tenho uma quantidade bem definida de termos. E é possível observar que o primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 8, o quarto termo é 11 e aqui o último termo é o 14. O que é dito sobre a sequência é que ela é uma PA, uma progressão aritmética, finita, a gente já sabe que ela é finita porque existe uma quantidade bem definida aqui de termos, e que a razão é 3. Por que a razão é 3? Apesar de que isso já foi fornecido para a gente, já foi afirmado que a razão dessa PA é 3, a gente precisa entender o porquê que essa razão é 3. Vamos observar o seguinte. O meu primeiro termo da PA é o 2. De 2 para chegar no número 5, eu estou somando 3. Observe que 2 mais 3 é igual a 5. Aqui, ó, 2 mais 3 é igual a 5. E de 5 para 8, eu estou aumentando em 3 também. Então, ó, se eu somo 5 mais 3, eu vou obter o 8. Se eu faço 8 mais 3, eu vou obter o 11, e 11 mais 3 eu vou obter aqui o 14. Bom, se eu pego esse exemplo, que foi escrito dessa forma, e busco interpretar a definição que foi dada, a gente observa o seguinte. Primeiro que existe uma razão aqui aditiva. A cada termo que se passa, eu estou aumentando em 3 unidades. Então, ó, de 2 para 5 eu aumento 3, de 5 para 8 eu aumento 3, de 8 para 11 eu aumento 3. Essa quantidade que eu estou aumentando, que eu estou modificando, é a razão da minha progressão aritmética. E é assim que funciona qualquer progressão aritmética. Ela sempre muda e muda em uma quantidade fixa. Se do primeiro termo para o segundo termo você aumentou 3, então, ó, do segundo para o seguinte também você vai aumentar 3. E assim por diante. Essa razão ela não muda, é uma razão de valor constante, tá? E outra coisa, a operação que nós utilizamos aqui é sempre a operação de adição.
De um termo para outro, eu somo o valor da minha razão. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho o exemplo B. O B, os termos da minha progressão aritmética são 18, 12, 6, 0, menos 6, menos 12 e menos 18. Quando eu observo, por exemplo, o que está acontecendo entre o primeiro termo e o segundo termo, a gente já não tem mais um aumento, e sim a gente tem um decréscimo. E esse decréscimo é um decréscimo de 6 unidades. Observe que de 18 para 12 nós estamos diminuindo em 6. De 12 para 6 eu estou diminuindo em 6. E assim por diante, tá? Logo, essa aqui é uma progressão aritmética, na qual a razão dessa progressão é negativa, a razão R igual a 6. Bom, é possível que uma razão de uma PA seja negativa? É possível sim. Eu posso ter ali uma adição de um valor positivo, ou eu posso ter também a adição de um valor negativo, tudo bem? Passando aqui para a letra C, é um outro exemplo de progressão aritmética, onde o primeiro termo é igual a 8 terços, o segundo termo 7 terços, terceiro igual a 2, o quarto 5 terços e assim por diante. Foi identificado que essa é uma PA infinita, obviamente aqui reticências indica isso para a gente, e a razão R igual a menos 1 terço. Significa de um termo para outro, essa PA vai decrescendo de 1 terço em 1 terço. Observe que quando eu pego 8 terços e tiro 1 terço, ó, tiro 1 terço, isso aqui vai ficar 7 terços. Bom, se eu pego 7 terços e tiro 1 terço, isso daqui vai ficar 6 terços. E 6 terços é a mesma coisa que o número 2 que aparece aqui. E 6 terços menos 1 terço vai ficar 5 terços, ok? Então, essa é uma outra PA, agora com razão menos 1 terço. E por último aqui, nosso último exemplo de PA é esse aqui, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 e assim por diante. É uma PA infinita, existe aqui uma quantidade infinita de termos, e a razão dessa PA é igual a zero. Obviamente ela vai ser igual a zero porque de raiz de 3 para raiz de 3, a gente não está mudando nada, ou seja, você está acrescentando aqui zero. Então, de raiz de 3 para o outro raiz de 3, você está aumentando em zero, e assim por diante. Para poder ficar bem claro e reforçar isso com vocês, sempre em uma progressão aritmética, a nossa razão é uma razão aditiva, ou seja, de um termo para outro, nós estamos sempre somando uma razão, tá? Suponha que eu esteja ali na minha PA com o 10º termo. Então, para você sair do 10º termo e chegar no 11º termo, você vai ter que somar uma razão. E isso você faz com quaisquer termos da sua PA. Do primeiro para o segundo, você soma a razão, do segundo para o terceiro, você soma a razão, do terceiro para o quarto, você soma a razão, e assim por diante. E para além disso, como nós vimos, a razão de uma progressão aritmética pode ser positiva, pode ser negativa e também pode ser zero, sem nenhum tipo de problema. Bom, agora sobre o cálculo da razão de uma progressão aritmética, nós podemos determinar a razão de uma PA, quando ela não nos é dada, através de um cálculo muito simples. Basta que a gente pegue qualquer termo de uma PA e subtraia com o seu anterior. Como foi visto na aula de sequências, se eu quero indicar um termo qualquer, eu posso escrever como AN, é um termo genérico, e o antecessor, o anterior desse termo, é um termo que ocupa a posição N-1.
Isso aqui já foi estudado por nós. Então, essa é uma regra muito simples e que pode ser utilizada sem nenhum tipo de problema. Para descobrir a razão de uma PA, basta você pegar qualquer termo dessa PA e subtrair com o anterior a ele. No entanto, essa fórmula que nós temos aqui, esse jeito de calcular uma razão de uma PA, ele tem uma ressalva. A ressalva é de que se você for utilizar esse termo ele não pode ser o primeiro, tá? Então aqui, ó, uma ressalva muito importante é que você tenha qualquer termo da sua PA, exceto o primeiro. Então, esse termo aqui ele tem que ser diferente do primeiro termo. Por quê? Por um motivo muito simples. Se eu faço o termo menos o anterior, ora, o primeiro termo não tem anterior. Então, como é que você vai subtrair ele do anterior que ele não tem? Obviamente, a gente escolhe ali a partir do segundo. Então, eu posso pegar o segundo menos o primeiro, ou eu posso pegar o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, o quinto menos o quarto, e assim por diante, ok? E quaisquer dessas formas ali que eu citei, que você utilize para calcular a razão, essa razão ela tem que dar o mesmo valor. Vamos verificar isso? Aqui eu tenho o exemplo número 2, que pede para que a gente calcule a razão de cada uma dessas PAs que estão aqui. Então, vamos resolver primeiro a letra A. Letra A, eu quero calcular a razão da minha PA. Bom, apesar de ser uma PA infinita, da forma com que foi escrita aqui, ela é uma PA infinita, foram escritos os 4 primeiros termos, só para a gente ter meio que uma noção dos termos dessa PA. E aí, eu posso fazer assim, eu posso escolher qualquer termo dessa PA, que não seja o primeiro, como foi dito, e subtrair do anterior. Então, suponha que eu escolhi ali o segundo termo. Obviamente, o anterior a ele vai ser o primeiro, então eu faço segundo menos o primeiro. Ora, o segundo termo dessa PA vale 9 e o primeiro termo vale 3. Então, se nós fazemos 9 menos 3, isso aqui vai me dar uma razão igual a 6. Agora, suponha que uma outra pessoa resolveu esse mesmo exercício, mas ela não quis escolher o segundo e o primeiro. Ela escolheu ali o terceiro e o segundo. Ela pegou ali um terceiro termo da PA e subtraiu do anterior. O anterior do terceiro é o segundo. Então, o terceiro termo está aqui, que é o 15, e o segundo termo é o 9. 15 menos 9 vai ser igual a 6. E uma outra pessoa, por exemplo, que tivesse resolvido esse exercício escolhido o quarto termo, e ela poderia ter pego ali o anterior, que é o terceiro. Assim eu fico com 21 menos 15, que também vai dar igual a 6, tá? E não poderia ser diferente porque na definição de uma progressão aritmética, nós vimos que a razão ela é sempre igual a uma constante. Ela não pode mudar de um termo para outro, ela tem que ser fixa. Se você na sua PA estabeleceu que a razão é igual a 6, essa razão tem que ser 6 e assim vai, né? Se ela for finita, até o último termo tem que ser 6, e se for infinita, até o infinito ali, essa razão ela tem que continuar sendo 6 também, ok? Bom, na letra B, eu quero fazer o cálculo da razão dessa PA que está aqui. Posso escolher dois termos ali, lembrando que um tem que ser o anterior do outro. Então, ó, a razão daquela PA, eu posso muito bem escolher, vamos escolher aqui, por exemplo, o segundo
menos o primeiro. Suponha que estejamos fazendo assim. O segundo termo da minha PA agora é 11 sobre 2, menos o primeiro termo, que é 6. Bom, para resolver essa subtração de frações, a gente calcula o MMC. O MMC de 2 e de 1, ele vale 2, e assim a gente segue aquela regrinha. A regrinha que diz que você pega, divide, multiplica, pega, divide, multiplica. 2 dividido por 2 é 1, e 1 vezes 11 é igual a 11. Menos 2 dividido por 1 é 2, e 2 vezes 6 é igual a 12. E 11 menos 12 nós sabemos que é igual a 1 negativo. Portanto, a razão dessa progressão aritmética é igual a menos meio. Aqui eu quero fazer um parênteses para mostrar a vocês uma outra maneira de fazer esse cálculo que está aqui. O cálculo ali de uma subtração ou soma de duas frações, uma forma alternativa de se fazer essa subtração ou adição de duas frações. Como que eu posso fazer? Existe um macete muito interessante que eu vi recentemente, eu vou trazer ele aqui para vocês, que eu achei interessante, que é o seguinte, ó, vou fazer então no meu rascunho. Eu tenho a fração 11 sobre 2, na qual eu quero subtrair da fração 6, que na verdade é 6 sobre 1. Essa regra é chamada de regra da borboleta. Como que funciona a regrinha da borboleta, o macete da borboleta? Você desenha uma borboleta. Essa borboleta, ela tem aqui as asas. Ela tem aqui as orelhinhas. E ela também tem aqui uma bundinha, tá bom? Bom, então como que vai funcionar essa regra da borboleta? Ela vai funcionar assim, ó. Eu vou multiplicar em forma de cruz, ou seja, aqui, essas duas partes aqui, ó, a gente vai fazer uma multiplicação delas, ou seja, eu vou multiplicar o 11 pelo 1. Então, 11 vezes 1 é igual a 11. De cá também eu faço a multiplicação, ó. 6 vezes 2, 12. Aqui na bundinha eu multiplico direto. Então, ó, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, a minha resposta vai ser o 11 menos o 12 sobre o 2. E isso vai me dar menos 1 sobre 2, que aparece aqui para vocês. Tudo bem? Esse é um macete para ser feito a adição e a subtração de duas frações. Continuando, agora no exemplo 3, muito fácil esse exemplo 3, escreva uma PA de 5 termos, em que o primeiro termo seja 10 e a razão seja 3. Muito tranquilo, ó, sem muito sofrimento, o primeiro termo vale 10 e a razão vale 3, ou seja, de um termo para outro eu estou variando de 3 em 3. E essa razão, a razão positiva, logo a gente vai ter um aumento nos valores a cada ordem que se passa dentro da minha PA. Então, se a razão é 3, eu vou somar um 3 aqui, ó. Vou pegar o 10 e vou adicionar 3. 10 mais 3 é igual a 13. O segundo termo já está formado. E assim por diante. Vou somando de 3 em 3 até chegar no último termo que eu quero. Ó, o próximo termo aqui é 16. Depois a gente tem 19,
e o 22, tá? São só 5 termos que essa PA pediu, e aí tá feito o meu exercício. Bom, sobre a classificação de uma progressão aritmética, uma progressão aritmética ela pode ser classificada de 3 formas. Se essa progressão aritmética tem uma razão positiva, ou seja, uma razão R maior do que zero, ela é chamada de PA crescente. Nesse caso, o exemplo que foi dado -8, -4, 0, 4 e 8 é um exemplo de PA crescente. Vamos observar aqui, ó, que a razão dessa PA, ó, eu posso pegar um termo e subtrair do anterior. -4 subtraído do anterior, que é -8. Bom, para eliminar esse parênteses eu faço jogo de sinais, negativo vezes negativo é positivo, e -4 mais 8 é igual a 4. Bom, esse 4 aqui, óbvio, ele é um número maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Se é positivo, então a minha PA é uma PA crescente, tá? E faz sentido porque os termos da minha PA estão aumentando, tá? Se a gente comparar, por exemplo, o segundo com o primeiro, o segundo é maior do que o primeiro, o terceiro é maior do que o segundo, o quarto é maior do que o terceiro e assim por diante. Quando a razão da PA é negativa, a gente vai ter então uma PA decrescente. Nesse caso aqui, se eu quero calcular a razão, basta pegar um termo qualquer, posso pegar, por exemplo, o segundo termo e subtrair do primeiro. Bom, fazendo o mesmo cálculo ali, -5, para eliminar o parênteses, a gente multiplica aqui os sinais, fico com positivo, e -5 mais 1 é igual a -4. Ora, -4 é um número negativo, ou seja, menor do que zero. Então, essa é uma PA decrescente, obviamente porque os termos estão decrescendo aqui. -1, -5, -9, -13 e assim por diante. O -5 ele é menor do que o -1. O -9 é menor do que o -5, o -13 é menor do que o -9 e assim por diante. E quando uma PA tem razão igual a zero, como nesse caso aqui, se eu pego um termo qualquer da minha PA, por exemplo, vamos pegar o segundo, que é 5, e subtrair o primeiro termo, que também é 5, 5 menos 5 é igual a zero. Bom, se a razão é igual a zero, a gente tem o caso de uma PA constante. Na PA constante, os termos não aumentam e nem diminuem, eles permanecem constantes ali. Tudo bem? Até a próxima, então.